Bom, meus irmãos, vamos dar início então ao nosso encontro de hoje. Hoje, com muita alegria, nós aqui estamos comemorando 29 anos dessa querida casa, Grupo Espírita Amor ao Próximo, que neste domingo, no dia 6 de setembro, comemorou 29 anos. Então é com muita alegria poder hoje aqui estar fazendo parte dessa família tão querida que ao vir para cá encontrei pela caminhada. Amigos muito queridos. E hoje também, sempre, a gente com muita alegria, pedindo muito a nossa mentora Anália Franco, para que fortaleça cada vez mais esta casa. Fortaleça todos vocês, trabalhadores queridos, e que essa casa possa levar por muito e muito tempo, envolvendo a todos os irmãos que precisam. Então, para nossa harmonização, eu trouxe do livro Fonte Viva, de Emmanuel, a mensagem Aprendamos com Jesus. Paulo escreveu na carta aos Colossenses o seguinte versículo: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum dia tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E Emmanuel nos fala: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamo-nos, assim, de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. E assim, meus queridos, aproveitando já essa mensagem de nosso Emmanuel, vamos juntos, neste momento, elevar nosso pensamento ao nosso grande mestre, nosso exemplo, nosso querido Jesus. Querido mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, unidos a Ti em pensamento e coração, aproveitando a grande oportunidade que é sempre dada a cada um de nós, para refletirmos mais uma vez as Tuas palavras, os Teus ensinamentos, entendermos exatamente qual o nosso grande objetivo aqui na Terra. E hoje, querido mestre, pedindo também a luz de nossa querida Anália Franco, pedimos o envolvimento a esta casa querida, Grupo Espírita Amor ao Próximo, para que todos os tarefeiros possam ser envolvidos, fortalecidos nesta caminhada e cada vez mais perseverando, caminhando juntos
unidos junto a Ti, Senhor, para que essa tarefa prospere cada vez mais a todos os irmãos que necessitam na caminhada. Obrigado, Senhor, pela oportunidade aqui de estar hoje. Obrigado por estar junto a tantos queridos amigos e irmãos. Esteja conosco, Senhor, envolvendo nossos pensamentos, e que a reflexão desta noite possa nos envolver para que saibamos exatamente o nosso grande objetivo em nossas casas. Obrigado, Senhor Jesus, esteja conosco, que assim seja. E aí, meus queridos, hoje nós vamos conversar. Ana me pediu para falar sobre o Centro Espírita Educandário de Almas. Qual é o verdadeiro sentido do Centro Espírita? Hoje, inclusive, assistindo uma palestra antiga de Divaldo, Divaldo nos coloca que Kardec, através, com a doutrina que foi trazida para ele, a doutrina ela foi já consolidada. Ela tanto foi consolidada neste planeta que até hoje ela está inalterada. Até hoje ela está da mesma forma como a espiritualidade nos trouxe. E como Divaldo diz, o movimento espírita, através das nossas casas, ele é feito por nós. Ele é feito por cada um de nós, por cada tarefeiro. E aí a gente vê a importância de fazer parte de uma casa espírita, de abrir uma casa espírita nesta luz querida que é o nosso planeta Terra. Qual é o grande sentido disso? E hoje, antes da gente falar sobre esse sentido, trazendo para nós uma fala do espírito Amélia Rodrigues, do livro Primícias do Reino, ela diz que nesse momento tão conturbado, momento esse que a humanidade vem adquirindo tanta tecnologia, tantas coisas boas, inovando a sua caminhada, no meio disso tudo, o homem ainda parece desumanizar-se. Ou seja, ela mesmo diz que o homem está numa busca descontrolada, muito ainda voltado a si próprio, ao egoísmo, esquecendo principalmente, de estender a mão ao próximo, de ter um olhar de empatia ao irmão, de realmente poder enxugar uma lágrima. Infelizmente, isso está muito esquecido. Poucos ainda estão fazendo, mas a maioria ainda está muito presa ao lado do materialismo. E a Amélia Rodrigues nos diz que feliz, ela coloca dessa forma, em testemunhar e reconhecer que no meio disso tudo, isso já não agora, já há bastante tempo atrás, células espíritas cristãs vêm se espalhando pelo planeta, fraternalmente, abrindo suas portas à dor e ao desespero, oferecendo repouso e esperança a todos, sob a égide excelsa do Consolador prometido. Então, como a Amélia Rodrigues diz, feliz, porque no meio desse, entre aspas, caos da humanidade ainda, nós temos várias células espíritas cristãs abrindo suas portas para receber a todos aqueles que se encontram perdidos, a todos realmente que querem entender o porquê das situações que acontecem ao seu redor. E aí, também nós tivemos um encontro, até em relação a isso, sobre as casas espíritas. Até quem não assistiu, é até uma proposta, assistam.
No dia 30 de agosto, né, o SERJ fez um encontro para todos os dirigentes das casas espíritas. E o Álvaro Crispino, a frase não é minha, né, eu vou repetir exatamente como o Álvaro disse. Abrir uma casa espírita, ter aquela casa espírita, né, tendo um propósito naquela caminhada, não é simples, não é fácil, é de uma grande responsabilidade. Eu até entendo, como muitas vezes eu escutei de algumas pessoas na minha família, que sempre diziam para mim, espiritismo não é brincadeira, espiritismo é muito sério, porque quando nós abraçamos a tarefa, significa que algo precisamos fazer, principalmente na mudança interna de nós mesmos. Porque nós estamos também em busca de melhorias. Nós estamos em busca de nossa evolução espiritual. Então, quando nós abraçamos uma tarefa, ela precisa ser com muito amor. E principalmente precisamos entender qual é o objetivo de ter uma casa. Qual é o objetivo de fazer parte de uma casa? Então o Álvaro disse, o Álvaro Crispino, que todas as casas, ao serem abertas, né, normalmente logo as pessoas já colocam o nome do centro à frente da casa. Então sempre tem lá escrito, né? Pena que eu não pude colocar um vídeo que eu ia botar. Grupo Espírita Amor ao Próximo, na fachada do muro da casa. E qual o significado disso? Né? Até porque a partir do momento quando colocamos um nome em frente às nossas casas, aquele nome ele está exposto a todos que passam por ali. E tem um grande significado para as pessoas, que é justamente eles começam a perceber que aquela casa é aonde se estuda as obras da codificação, para melhor entendermos e vivermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente ver a seriedade, ter um nome, meus queridos, à frente da nossa casa, todos sabem qual é o nosso propósito. E aí realmente todos observam o nosso propósito. Muitos vão em busca, muitos procuram. A gente sabe, através de curiosidade, através de sofrimentos, através de indagações, tantas questões, né, que vêm buscando respostas. E que graças a Deus, essa nossa querida doutrina, ela nos dá essa resposta. Né? O Livro dos Espíritos, a gente sabe que ele é justamente a resposta que os Espíritos nos trouxeram exatamente para esse momento. Como eles mesmos dizem, né? Algumas situações ainda não é a hora da gente saber. Só quando tivermos mais maturidade espiritual, quando entendermos melhor, outras respostas virão. E aí sim, nós teremos as nossas questões, vamos dizer assim, quase que resolvidas. Mas sempre iremos buscar outras questões para resolver. E Divaldo, né, em 1981, num encontro que ele participou, ele respondeu acerca do papel do centro espírita. E eu vou até ler, para não perder nada, peço permissão a vocês, exatamente as frases do Divaldo. Uma delas foi a seguinte: o centro espírita é a célula máter da nova sociedade, porque nele se reúnem as almas que trabalham pelo progresso geral, transformando-se numa escola, porque esta é uma das suas grandes funções. Uma escola que não apenas instrui, mas também educa, criando hábitos coerentes
com as próprias diretrizes da codificação. Muito lindo isso, o Divaldo colocando que o centro espírita é a célula máter da nossa sociedade. O local aonde nós podemos aproveitar para aprender. Por isso que uma das grandes funções que o centro espírita tem é de escola. Nós ali estamos para aprender todos os dias, todos os momentos, junto aos nossos irmãos. E nós vamos ver que não é só o aprendizado trazido pela literatura espírita. Não é só o aprendizado trazido pela espiritualidade. É também o aprendizado da nossa convivência. É o aprendizado da nossa educação, de nos melhorarmos e, inclusive, também trabalharmos melhor com o nosso próximo, com o nosso irmão. Na nossa casa, a gente vem conversando muito a respeito disso e realmente a gente vê que nós não nos reunimos à toa. Em nenhuma casa, os tarefeiros não são reunidos à toa, ninguém cai de paraquedas ali. Nós temos um objetivo. E esse nosso objetivo já vem de outra, ainda no plano espiritual. Preparação nossa para essa reencarnação. Então aqui, muitas situações acontecem na nossa caminhada até chegar o momento da gente poder se reunir. E aí eu fico pensando, como a espiritualidade diz, quantos sacrifícios eles fazem para nos juntar. E não significa que todos nós somos da mesma forma. Pelo contrário, temos as nossas diferenças. E é justamente como a mensagem inicial de Emmanuel fala. Para estarmos juntos, precisamos trabalhar a nossa tolerância, precisamos trabalhar o nosso respeito, precisamos enxergar o nosso irmão como ele é e aprender a caminhar com essas diferenças. Isso faz parte dessa linda caminhada que nos foi dada. Uma outra frase de Divaldo, ele diz assim: o centro espírita realizará o necessário de transformar-se na célula viva da comunidade onde se encontra, criando uma mentalidade fraternal e espiritual das mais relevantes. Porque será uma escola e um santuário, um hospital e um lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. Mais uma vez, Divaldo. Realmente, ele coloca todas as funções, o sentido, o verdadeiro sentido, de uma casa espírita. A casa espírita, ela é um templo, um santuário, é o nosso santuário. Ela é um lar, porque ali nós formamos uma família espiritual. Ela é uma oficina, porque nós também ali vamos aprender, vamos nos capacitar, vamos nos desenvolver para a nossa caminhada. Ela é um hospital. Todos nós somos doentes. Jesus mesmo nos disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele veio para nós. Nós somos ainda doentes, necessitando do remédio dele, necessitando dessas palavras vivas, para que a gente possa realmente transformar nossa caminhada. E a casa espírita é uma escola, como nós já falamos. Ela não vai só nos instruir, mas ela também vai nos educar, fazer com que a gente melhore a cada passo, com cada ensinamento que nós recebemos. E o importante, como o Divaldo fala, que ali nós recebemos o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. Sinceramente, meus irmãos, nesse período agora da pandemia, que desde março nós estamos de forma isolada, sem poder frequentar as nossas casas ainda,
mas continuando a fazer a nossa caminhada via toda essa tecnologia que nos foi dada de presente. Agora a gente está tendo essa oportunidade de aproveitar. Então a gente vê que a gente continua com os estudos, a gente continua com as nossas reuniões públicas, nós continuamos com os atendimentos fraternos, a gente não para e não podemos parar. Fazemos o evangelho em conjunto para fortalecer a nossa irradiação a todo o planeta, aos nossos lares, e com isso nos dá muita força para a gente superar essas dificuldades. Se nós não tivéssemos esse nosso refúgio, que é justamente nos envolver com o Evangelho do Cristo, muita gente estaria perdida nesse momento. Porque quando nós estudamos, nós entendemos que todas essas situações difíceis que acontecem no mundo, elas não são à toa. Há um grande significado para que elas aconteçam. A gente já vem falando tanto, né, que, por exemplo, essa nossa pandemia, eu digo nossa porque ela envolveu todo o planeta, né, toda a humanidade. Essa nossa pandemia, ela veio justamente para que aprendêssemos. Alguns estão conseguindo, infelizmente outros ainda não, né? Mas a gente sabe que é o tempo de cada um, né? Feliz daquele que conseguir realmente enxergar o grande benefício do aprendizado, ficarmos em família, trabalharmos em família, lidar, ter mais valor à vida. Quando a gente diz, isso é besteira, né? Isso é palhaçada que inventam, quem fala isso não está valorizando sua própria vida. E mais, não está respeitando a vida do próximo. E isso faz parte do mandamento de Jesus. Quando ele diz, completando, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, isso tudo é um grande aprendizado que a gente vem passando. E os estudos, o momento das palestras, que também são estudos, são momentos importantes para a gente se fortalecer, para a gente se unir e continuar a nossa caminhada adiante. Divaldo ainda fala uma outra frase. O centro espírita é o local onde se caldeiam os interesses, onde se desenvolvem as atividades, onde se realizam os trabalhos do intercâmbio, onde se produzem os centros de interesses, a fim de que as motivações permaneçam sempre atuantes, facultando ao indivíduo trabalhar sem tédio, sem cansaço e crescer, mudando de metas, sempre para cima e para melhor. Realmente, como a gente já falou, as grandes oportunidades que temos em nossas casas, as tarefas, os aprendizados, as capacitações que fazemos, que são importantes, tudo isso nos fortalece para que a gente possa melhorar como espíritos em processo de crescimento, em processo de evolução. E sempre, como dizem, né, que a gente olhe sempre para frente e para o alto, porque o que nós deixamos lá atrás serviu de aprendizado. E hoje precisamos nos melhorar cada vez mais. E quando a gente fala, né, as 5 funções que a casa espírita tem: um templo, um lar, uma oficina, um hospital e uma escola. O centro reúne tudo isso, sendo essencialmente o ponto de encontro de almas que buscam por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovarem interiormente. Isso que é mais importante. Quando a gente percebe a necessidade de mudança, quando a gente já começa a trabalhar de forma consciencial, a gente entender o que somos e o que estamos fazendo aqui. E quando a gente começa a perceber isso, a gente quer buscar mais, fazer melhor. A gente quer realmente transformar o homem velho
para o homem novo, que é esse período que nós estamos passando. Tantos ranços lá atrás e que muitas vezes ainda fazemos. E é isso que nós precisamos deixar. Tentar renovar. Essas renovações fazem parte. Abrir, né, a nossa mente. Abrir para novos aprendizados que são trazidos. Kardec mesmo já dizia na sua época que mesmo com aquela toda base que veio do Pentateuco, para o futuro viriam muitas informações trazidas pelos Espíritos. Informações essas que iriam simplesmente somar com o Pentateuco. Não iam vir para modificar o Pentateuco, porque o Pentateuco não está ultrapassado, pelo contrário, ele está mais atual do que nunca. E as mensagens vieram para somar. E a gente vê quantas mensagens são trazidas por Emmanuel, por André Luiz, por Joana de Ângeles, por Bezerra, Eurípides Barçanufo e tantos irmãos, Amélia Rodrigues, e tantos irmãos que vêm ajudar para a nossa renovação. Almas cansadas, desiludidas, sofridas, almas sem rumo, perdidas em si mesmas, em busca da própria espiritualidade. É o que somos. Não procuramos uma casa espírita à toa. Não chegamos às nossas casas por um acaso. Nós fomos direcionados pelos nossos queridos irmãos que nos amam, nos dando as oportunidades para que a gente mudasse a nossa caminhada. E é isso que a gente sempre pede a Deus, né? Que outros irmãos possam enxergar essa mudança, que possam entender quanta coisa que ainda precisam aprender. E ainda está no tempo. O tempo não acaba. E aí ele diz, em certo momento de suas vidas, percebem que são imortais. É verdade. A gente vem num passo que chega um momento que parece que algo dentro de nós, a gente não fica satisfeito. A gente achava lá atrás, né, que ter seria a nossa felicidade. Então era a busca do materialismo. Só que chega um ponto que a gente tem e vai tendo. Só que fica ainda um vazio existencial em nós. Um grande vazio existencial. E justamente, né, é quando a gente começa a buscar. E ao buscar, a gente percebe que nós somos espíritos, nós não somos matéria. Que nós somos imortais. E com isso, nós precisamos trazer os ensinamentos para o nosso melhoramento. Porque esse corpo físico, ele é passageiro. Ele foi apenas emprestado. Emprestado para que aproveitássemos bastante para essa caminhada, para esse propósito que todos nós programamos. Tivemos a oportunidade para poder nos juntar. Se não juntamos todos numa casa, nós estamos juntos num movimento. Um movimento espírita do nosso Brasil. E como o Divaldo disse lá atrás, o movimento espírita é feito por nós. Então o fato de estarmos em casas separadas não significa. O grande objetivo é estarmos caminhando dentro do mesmo propósito, dentro da doutrina. Cada casa é uma casa, cada casa é singular. As casas não são iguais. E é isso que é bonito, né? Da mesma forma como nós, espíritos imortais, não somos iguais, as nossas casas também não são. E é lindo quando nós podemos respeitar umas às outras. Nós somos companheiros de caminhada, né? Nós estamos na mesma trajetória. E principalmente é tão importante quando nós vamos, através da educação, fortalecendo os elos, um ajudando ao outro.
E aí no livro, né, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Caldas Schubert, ela fala que, com isso, a realidade da importância do Centro Espírita, aos poucos, vai se evidenciando, conferindo aos que dirigem e sustentam a noção mais precisa da responsabilidade assumida. E é muito importante a gente perceber que não é a responsabilidade, não cai só nas costas de quem está dirigindo a casa no momento ou de quem está trabalhando. A sustentabilidade de uma casa diz respeito a todos. Inclusive tem uma imagem no Google, né, que mostra muito bem isso. Todos os tarefeiros com os braços estendidos para cima, segurando o telhado. É a sustentação da casa. Então compete a cada um de nós a nossa parte, para que possamos buscar e fazer o melhor. E juntos a casa crescer. Nunca podemos esquecer que no meio disso tudo, o Centro Espírita ele precisa estar preparado para acolher, consolar, esclarecer e orientar. E é muito importante quando muitos irmãos chegam até nós e podemos recebê-los de braços abertos. Mesmo nesse período, quando nós podemos nos dispor de alguns horários para atender via telefone os nossos irmãos que se encontram em desespero, que muitos não conseguem aguentar, né, essa rebordosa que está acontecendo no planeta. Muitos ainda não entendem e buscam uma palavra de consolo, um acolhimento. E cabe a nós recebê-los e orientá-los, principalmente trazendo sempre à luz da caminhada o Evangelho de nosso Jesus. Nunca podemos esquecer que a casa espírita ela precisa estar sempre pautada com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a nossa base, é a nossa caminhada, sem invencionismos, trazendo para nós as coisas mais simples possível. Essa é a nossa base. Chico Xavier jamais antes já falava sobre isso, que as casas precisavam voltar às bases, quer dizer, voltar ao Evangelho. E para isso, para que a gente possa trabalhar de forma acolhedora, a gente precisa trabalhar em nós, para que a gente tenha condição de passar humildade, respeito às diferenças, afabilidade, paciência e caridade. E quando a gente fala nessa caridade, a gente traz para a verdadeira caridade, que é a caridade moral. É quando realmente nós vamos buscar trabalhar com o nosso irmão o quê? Ouvir. Enxugar as lágrimas dos nossos irmãos. Deixar que esse irmão, o nosso ombro, seja um encosto para ele poder ser consolado. Um abraço, um sorriso. E é interessante que eu vi outro dia numa frase na internet, no Facebook, que fala, eu até parei e prestei como isso é importante. Nós estamos no momento de sempre usar máscaras. Então, hoje nas ruas a gente não pode estar sorrindo muito, As pessoas não estão vendo o nosso sorriso. O que sobrou do nosso rosto para as pessoas olharem? Os nossos olhos. E aí é aquilo que nós precisamos prestar atenção. Como nós estamos transmitindo com o nosso olhar. Porque o nosso olhar diz muita coisa. Nós não precisamos falar, não precisamos abraçar. O nosso olhar diz tudo. Como que nós estamos trabalhando isso? Aí eu vi, e também é mais um aprendizado para nós. Não estamos usando máscaras à toa. Estamos usando máscaras para realmente trabalharmos o nosso olhar com o nosso próximo.
Como está sendo esse olhar para o nosso próximo? Como está sendo esse olhar para a nossa vida, né? Nessa renovação que precisamos. O centro espírita, ele é muito mais do que uma casa física. Ela transcende paredes, muros, teto. E realmente, a casa espírita terrena, ela é apenas uma partícula da realmente casa espiritual que faz parte. Trazendo para essa nossa casa de hoje, o grupo espírita Amor ao Próximo não é somente aquela sede que nós conhecemos em Morro Azul. O grupo espírita Amor ao Próximo, ele é muito maior do que a gente pensa. Ele é lindo espiritualmente. Ele é trabalhado espiritualmente. Os nossos irmãos espirituais, tarefeiros da casa, não param. Esse momento também nosso aprendizado, né? Aí também vem essa nossa educação. Não precisamos estar neste momento dentro das casas de forma física, presencial, para estudar, para aprender. Nós temos o aprendizado às nossas mãos. É o grande momento que a gente está tendo para a gente trabalhar a nossa religiosidade. Não é a nossa religião, é a nossa religiosidade. Ou seja, melhorarmos essa nossa conexão com o nosso Pai. Melhorarmos essa nossa conexão com os nossos irmãos. Agora mesmo, nesse momento que estamos juntos, né, conversando, lá na casa, lá no Amor ao Próximo, a espiritualidade também trouxe tantos irmãos para estudar conosco. E eles estão vendo essa palestra através de um grande telão que a espiritualidade coloca para eles assistirem. Eles estão ouvindo o estudo, porque a nossa voz ela é amplificada pela espiritualidade. Então não é só nós. Olha quantos irmãos, quanta gente está tendo a oportunidade, né, de conhecer um pouquinho mais, de refletir, de entender o verdadeiro objetivo da caminhada. Por isso que a gente vê que a nossa casa, ela é um verdadeiro educandário, como o título nos coloca, né? Porque ela nos educa em todos os sentidos. Não só nós, irmãos encarnados, mas principalmente a todos aqueles que já se encontram no plano espiritual e que vêm para estudar, que vêm para entender. E como eles mostram para a gente na espiritualidade, simplesmente o grupo espiritual que vem assistir uma palestra é muito maior do que o grupo de encarnados que ali está. Por isso que é como eles dizem, espiritualmente não há teto, não há parede. É muito interessante, até em relação a isso, que há muito tempo, né, quando nós fazíamos o coral Canto do Ceareiro, lá no Rio, uma irmã do nosso grupo, a Célia, que sempre lembro com muito carinho, ela, através da Faculdade Mediúnica da Vidência, quando nós íamos ao CERJ fazer os trabalhos, ela mesma dizia, Emília, não tem parede aqui. Até uma vez, quando o Divaldo esteve conosco, e nós cantamos o Edelweiss, uma música que tanto ele gosta, e ele ficou até emocionado e contou pra gente a história do Edelweiss, que até então a gente não conhecia. E quando nós ali cantando, ela olhou, mas eram tantos judeus que foram trazidos naquele momento, quando nós cantávamos o Edelweiss. Quando o Divaldo começou a explicar sobre o Edelweiss, o grande sentido da vida, da esperança, da continuidade. E ela estava muito emocionada, ela falou assim, Emília, são muitos. Como é que comporta tudo aqui nesse espaço? Aí até a gente viu, mas não era o espaço que nós conhecíamos. Era um espaço muito maior do que nós temos ideia, né? É o espaço espiritual que está junto conosco.
Por isso que é tão bonito, né? É lindo quando nós fazemos com amor o nosso trabalho nas nossas queridas casas, para que a gente possa fortalecer mais essa ambiência, porque essa ambiência depende de nós encarnados. O plano espiritual faz a parte deles, mas nós precisamos fazer a nossa parte de trabalhar essa ambiência, fortalecendo as nossas casas, para que realmente elas possam melhorar cada vez mais. E aí, já quase finalizando, né, a gente faz uma pergunta: por que um centro espírita tem poucos frequentadores? E aí eu me lembro muito de uma passagem de Kardec, que isso está até no livro Que é o Espiritismo. Kardec sempre lhe era simpático a existência de casas pequenas, de redutos pequenos. E ele dizia que o crescimento de uma casa espiritual não é a quantidade de pessoas que estão ali dentro encarnadas, e sim os valores espirituais que estamos trabalhando. Que valores são esses? Que valores morais que nós estamos somando com esses valores espirituais? Esse é o verdadeiro crescimento de uma casa espírita. Até porque nos pequenos agrupamentos, como Kardec, até vou colocar exatamente, os pequenos agrupamentos, Kardec dizia que propiciam uniformidade de sentimentos e menor divergência das ideias e das opiniões, e menor facilidade de sofrer a influência se espíritos perturbadores, semeadores da discórdia. Ou seja, é uma forma, né, da gente ter mais vigilância, da gente perceber mais o que acontece ao nosso redor, conhecer mais os nossos irmãos. Uma coisa que é muito importante, saber o nome de cada um que frequenta a nossa casa. A gente não tem ideia de como as pessoas se sentem bem quando percebe que nós não esquecemos do nome dela. Isso faz bem para a pessoa. É como se ela fosse acolhida, ela se sente acolhida. E com isso, a gente começa a perceber que Kardec também colocou isso no livro, que é o Espiritismo. A doutrina espírita ainda para nós, toda essa bagagem de estudo, ainda é muito complexo. Muitas coisas ainda temos dificuldade de entender. Por isso que, como ele diz, o Espiritismo, ele não existe se não estudarmos. Precisamos estudar, estudar e estudar. Nunca parar. Tanto que nós nunca paramos nem ao desencarnar. A gente vê relatos. Amélia Rodrigues mesmo traz para nós o quanto que ela se preparou de estudar os passos de Jesus, né? de buscar com os historiadores espirituais as passagens para poder melhor trazer, que ela recebeu essa incumbência através de Divaldo, trazer toda a caminhada do nosso mestre. Joana de Ângeles também, nós sabemos disso. Divaldo sempre fala o quanto que ela se preparou no plano espiritual para poder trazer a série psicológica. E assim acontece. É continuidade, o estudo não para. Nós não temos idade para estudar. Aqui na Terra, por exemplo, enquanto estamos aqui encarnados, é o momento de aproveitar. Não é o momento de perder. E quando voltamos, quando retornamos à nossa pátria verdadeira, nós continuamos os nossos estudos. Continuamos aprendendo, continuamos crescendo. E é justamente, né, meus irmãos, também ainda do livro Sueli Cláudia Schubert, né, do Dimensões Espirituais do Centro Espírita. É no espaço do Centro Espírita que exercitamos o amor, em suas várias gradações, que aprendemos a perdoar. Isso ainda é uma questão, ainda é uma grande rocha, não é nem pedra,
na nossa caminhada e que precisamos trabalhar. Que treinamos a paciência e a tolerância, aprendendo a ter respeito e disciplina no trato com as coisas espirituais. É nessa casa, é nesse espaço da casa. Apesar que nós agora, nesse momento, cada um está no seu lar, mas espiritualmente nós estamos lá, no grupo Espírita Amor ao Próximo. Nós estamos lá juntos. Nós estamos lá aproveitando as energias que os nossos irmãos espirituais estão transmitindo para nós. Toda essa querida falange de Anália Franco. Eles lá estão aproveitando, né, a festa. Que se nós lá estivéssemos, nós também estaríamos, né, Ana, comendo, né, a sua canjica, o bolo, os salgadinhos, festejando esses 29 anos de caminhada, que não são 29 dias. E a gente sabe o quanto é difícil essa caminhada, de muita luta. É uma caminhada árdua, é uma caminhada de muita perseverança, mas é uma caminhada que, quando a gente realmente abraça, é uma caminhada de muita alegria. Nós não temos a felicidade plena nesta vida, mas eu posso dizer que quando a gente realmente abraça uma tarefa com amor, nós trazemos essa felicidade, que para nós é plena neste momento. Sabemos que não é a dita felicidade plena que teremos no futuro, né? Quando realmente não tivermos mais nada a resgatar. Mas é a nossa grande oportunidade. E para encerrarmos, meus queridos, eu trouxe duas situações para que a gente possa refletir, aproveitando toda essa nossa conversa desta noite. Divaldo Pereira Franco, no seu livro Novos Rumos para o Centro Espírita, ele nos diz o seguinte: a boa vontade não basta. Ela é o elemento básico, mas não é o fator indispensável. A qualificação é muito importante. Saber o que fazer e como realizá-lo para executar bem é indispensável. Então, trazendo para as nossas atividades das casas, temos boa vontade, mas hoje isso não é tudo. Necessitamos nos capacitar, necessitamos estudar, necessitamos aprender como realmente são feitas as tarefas, para que a gente possa abraçar melhor, entender, enxergar melhor o nosso próximo e não ficarmos com os nossos achismos, mas que a gente esteja respaldado nos livros do Evangelho, respaldados nas mensagens, nos livros trazidos pelos outros irmãos, colaborando com a nossa caminhada. E também para nós refletirmos, trazido pelo livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 27. Nos diz o seguinte: estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade com letra maiúscula só a esse preço se obtém. Ou seja, para realmente conhecermos a verdade do Pai, a verdade universal, não é a minha verdade, não é a verdade de vocês, é a verdade do Pai. Para realmente conhecermos e transformar nossa caminhada com essa verdade, nós precisamos estudar, comparar, é importantíssimo, e aprofundar. Ou seja, nunca paramos. Então, meus queridos,
que a gente possa trazer, né, essa nossa conversa, que a gente possa trazer para os nossos dias. Vamos buscar mais. Se a gente acha que está fazendo muito, eu vou ser sincera, estamos fazendo pouco ainda. Perante tudo que nós precisamos, nós ainda estamos fazendo muito pouco. Vamos olhar mais para dentro de nós, para fazer a transformação que nós precisamos, porque não é de um dia para o outro. Não é um clicar de dedos, não é o dormir hoje e amanhã acordar de outra maneira, não. Não será assim. Essa nossa mudança, ela é gradativa. Mas para isso, eu preciso ter base. Eu preciso estudar. Eu preciso conhecer essa doutrina maravilhosa que nos foi dada de presente para a gente. Olha que presentão que a gente recebeu. A gente vê, olha que presente que o Grupo Amor ao Próximo recebeu, 29 anos dessa doutrina maravilhosa. E isso não é à toa. Tem um porquê nessa caminhada que Deus nos deu, né, de muita alegria, de muita bênção. Então que a gente reflita, busquemos, vamos atrás. Não vamos cruzar os braços, não estamos mais no tempo para isso. Até porque nós podemos ser pegos de surpresa mais adiante. Então não vamos cruzar os braços. Vamos realmente nos olhar, nos melhorar, para que a gente possa atender melhor o nosso irmão, para que a gente possa entender melhor o nosso próximo. E muito feliz, né? Feliz por estar participando desse aniversário. Feliz mesmo. Agradeço de coração, Ana, de você. Eu sei que às vezes eu reluto bastante de fazer, porque é difícil, né? É diferente do que a gente vai fazer uma palestra presencial. Mas eu fico muito feliz com essa oportunidade que me foi dada. Agradeço a todos esse carinho, essa paciência de vocês, mas para mim foi um grande fortalecimento de sentir vocês junto comigo nesse momento. Então vamos agradecer ao nosso mestre querido. Jesus amado, só temos gratidão, Senhor. Só gratidão por tantas oportunidades que chegam até nós. Ainda muitas vezes rebeldes somos e que não queremos aproveitá-las. E agradecemos pela paciência dos nossos mentores espirituais, que estão sempre dando as cutucadas que precisamos para continuar a nossa caminhada de luz. Abençoe, querido mestre, esta casa abençoada, Grupo Espírita Amor ao Próximo. Fortaleça sempre todos os seus trabalhadores, não só os encarnados, mas todos os trabalhadores junto à Anália Franco, do plano espiritual. Agradecemos muito a tua luz, Senhor. Agradecemos muito a tua paz. Envolva nossos corações e abençoe-nos para que a gente possa estar sempre junto a ti, de mãos dadas, seguindo os teus passos. Obrigado, querido mestre. Obrigado pela grande oportunidade. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigados, queridos irmãos. Que Deus nos dê uma noite de muita paz para todos. E mais uma vez, feliz aniversário, Grupo Espírita Amor ao Próximo. Casa tão querida. Feliz aniversário para todos vocês. Um grande beijo.